Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente do que? Do Polo Norte. Aquelas não, no Polo Norte não. Mas assim, estamos começando mais uma aula, né? Mais uma revisão. E os gatos já começaram cedo aqui. Mais um dia de revisão. Hoje a gente vai trabalhar com a bioquímica, né? Um tema que causa muito transtorno em vocês, em mim também, às vezes. Mas, assim, a gente vai trabalhar e vai dar tudo certo, né? E é isso, seguimos aqui. Vamos lá. Antes da gente começar lá a nossa bateria de questões, não bateria, né? Porque a bateria dá a impressão que são muitas questões, mas não são, na verdade, mas tudo bem. A gente tem que lembrar alguns compostos importantes para a bioquímica, né? Que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? Grande dia, grande dia. Mas enfim, gente. Carboidrato. Quando a gente pensa em carboidrato, são o quê? São os hidratos de carbono, que vocês já viram lá na química orgânica. São compostos que eles podem ser monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos, né? Quando você fala de monossacarídeo, é quando você tem só poucas unidades. Oligosacarídeos, um pouco mais de unidades. Polissacarídeos, várias unidades. Então, polissacarídeo, né, é o conjunto de monossacarídeos, né? Os monossacarídeos, eles são os mais comuns, digamos assim, porque é o que a gente mais trabalha, né? A fração. A primeira parte, assim, tipo, é o. Sabe quando você vai construir uma casinha de blocos? É o bloco. O monossacarídeo é um bloco. E aí a gente tem as pentoses e as hexoses. As pentoses, elas são muito importantes para nós. Por quê? Porque constituem o nosso DNA, né? O nosso DNA e o RNA também. Porque a gente tem aquele conjunto de base, né, tudo mais. E aí tem um açúcar ali no meio. O açúcar é o quê? É uma desoxirribose se for DNA e uma ribose se for RNA. A gente fala muito de hexose, né? Que são glicose, frutose e galactose, por exemplo, tá? Tem outras, mas essas são as principais. E, enfim, seguimos aqui o baile, né? Aqui eu tô passando por cima porque vocês já leram provavelmente isso aqui e confio na lembrança de vocês, né? Mas assim, aí passando um pouco, vai subindo um pouco, a gente juntou mais monossacarídeos, né? Juntamos de 2 a 20 monossacarídeos. E aí deram os oligosacarídeos. Oligo acho que se eu não me engano, é poucos, né? Então são poucos ali os poucos sacarídeos. Esses oligosacarídeos, eles podem ser disacarídeos, né? Por exemplo, a sacarose, ela é a união de glicose com frutose. E esses disacarídeos, inclusive, eles são unidos por ligações glicosídicas, tá? Muito vistas em química orgânica. Essas ligações glicosídicas, você liga a pontinha de um na pontinha do outro, e aí tá tudo certo. Essas ligações, elas liberam água, tá? É uma reação de desidratação. Os carboidratos, eles têm várias funções, né? Funções de comunicação celular, funções estruturais, mas a principal função dos carboidratos é a função energética, né? Então é da partir de carboidratos que a gente vai obter energia, por exemplo, tá? Não só de carboidratos, claro, como a gente já viu em outras circunstâncias, mas a gente tem ali uma função energética muito importante. E um fato muito legal dos carboidratos é que o nosso sistema nervoso, ele só utiliza carboidrato como fonte de energia, né? Então, quer se privar de carboidrato, você que lute para pensar depois, aquelas. Seguindo aqui, as proteínas também são super importantes. A gente tem várias proteínas com as suas mais diferentes conformações, características, enfim, polaridade e tudo mais. As proteínas, na verdade, elas são o grandão, né? Porque elas são constituídas por aminoácidos. A gente tem mais ou menos cerca de 20 aminoácidos principais, né? Os naturais barra essenciais, ou melhor, 20 aminoácidos. E eles são divididos entre naturais e essenciais. Os naturais são aqueles que a gente mesmo consegue produzir e tudo mais. E os essenciais são aqueles que a gente não produz, mas a gente consegue obter pela dieta, né? A gente tem, então, aqui as proteínas. Ai, calma, mexi aqui no negócio. As proteínas, elas começam ali na proteína primária, né? Que eu vou juntando alguns aminoácidos e eles formam tipo um cordão. E essa junção acontece por ligações peptídicas, né? Mesma coisa, uma pontinha de um liga na pontinha de outro, isso libera água. E fica aí a lição de casa, olhar o que é uma ligação peptídica, mas imagino que vocês tenham anotado também no caderno de química orgânica. O que acontece? Primário, então a sequência linear. Então, aminoácido 1, 2, 3, pode ser enorme. Só que assim, não vai ficar assim.
Não vai ficar assim por quê? Porque as proteínas, elas têm carga, elas têm características, e essas características implicam em quê? Em que tem interação. Então, vai a proteína, o aminoácido 3 interage lá com o aminoácido 5, então a proteína dobra um pouquinho e tal. E aí, a gente parte então para a estrutura secundária, né? Que ela pode ser tanto alfa-hélice quanto folha beta pregueada, tá? Folha beta é tipo um leque, mas ela não é um leque, mas é quase isso. E a alfa-hélice é tipo uma hélice, assim. Pensa num fio de telefone. Se é que as pessoas usam telefone hoje em dia. Ainda, né? Risos nervosos com a tecnologia. Mas enfim. Ai, gente, hoje tá difícil. E aí, risos. E aí, essa estrutura secundária, ela tem uma reflexão no arranjo espacial que essa proteína vai ter, tá? E aí, o que acontece? Você acha que vai ficar por isso? Não vai ficar por isso, né? A gente pode ter dobramentos nessas proteínas, por exemplo, que vai conferir pra gente uma outra estrutura tridimensional. E, inclusive, um ponto importante dessas ligações terciárias são as pontes de sulfeto. A gente tem alguns aminoácidos, acho que são 2, se eu não me engano, que tem sulfato. Sulfato não, sulfato esse é o mas assim, que tem enxofre, né? Importante. Ligação de sulfeto é feita entre 2 enxofres. E aí, por exemplo, tem um enxofre no aminoácido 3. De novo, eu tô viciada em 3 e 5. E tem um enxofre no aminoácido 5. Então, eles se ligam. Uma ligação ali e aí o negócio vai, entendeu? A gente forma, então, uma nova conformação tridimensional. Acaba por aqui? Não acaba por aqui. A gente chega também na estrutura quaternária, né? Mas o que é a estrutura quaternária? É quando a gente une mais cadeias polipeptídicas por questão de funcionalidade, por exemplo. Aqui, quando a gente fala de união de cadeias polipeptídicas, a gente pensa na hemoglobina. Hemoglobina, ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas, 2 alfa e 2 beta, e isso fornece a hemoglobina, a função da hemoglobina, né, gente? Aí, beleza. E aí, como eu já falei, não, acho que eu não falei isso, mas enfim. As proteínas, elas têm diversas funções, vocês estão lendo aqui. Elas podem ser estruturais, catalíticas. Catalíticas, elas vão servir para acelerar reações, por exemplo, né? Como as enzimas. Elas podem servir como reserva, transporte, ó, a hemoglobina aqui que a gente estava falando, da quaternária. Ela pode ter função de defesa, né? As imunoglobulinas são células de defesa. E elas podem ser proteínas contráteis, como a actina e miosina. Então, o seu músculo agradece as proteínas, porque ele só contrai e relaxa graças à actina e miosina. Tudo bem? Aí é que vocês devem ter visto, alimentos plásticos. Acho que o que mais chama atenção nesse esquema são alimentos plásticos ou construtores. O que são alimentos plásticos? Alimentos feitos de plástico? Não, não são alimentos feitos de plástico. Alimentos plásticos são alimentos que têm uma alta. Eles são muito ricos em proteína. Só isso, né? Triste, né? Eu fui pesquisar achando que era outra coisa, mas eu fiquei um pouco decepcionada. Não nego. Tá? Seguimos aqui então, meu povo, com os lipídios, né? Os lipídios, eles são outro grupo de moléculas super importante. Eles são moléculas apolares, ou seja, eles não são solúveis em água, né? Porque apolar é aquilo que não é polar, risos nervosos. O que acontece? A gente tem algumas classes, né? Umas classes, digamos assim, de lipídios. Então a gente pode ter os colesteróis, esteroides, carotenoides, cerídeos, glicerídeos, tá? E eles têm uma função energética, principalmente, e uma função estrutural também, tá? Energética, estrutural. Funciona como isolante térmico, né? Vocês já viram falar de que pessoas que têm uma maior quantidade de lipídio no organismo sentem menos frio? Então, hormonal, impermeabilidade hormonal no caso dos esteroides, alguns hormônios, eles são lipídicos, tá? Enfim. E é isso. Cerídeos é uma coisa que é um nome que a gente não vê muito, mas são aqueles lipídios de cera, né? Lembra da folha? Na folha a gente tem uma camada ali de cutícula, né? A cerinha da planta, da folha, e tem ali o seu lipídio, tá? Carotenoide, pensa na cenoura, tudo mais. Então aqui é o momento que vocês dão um pause e leem o restante do esquema pra gente não se alongar muito. Agora, gente, a parte mais legal, mais divertida, mais incrível dessa aula é o que? Pra gente falar de respiração celular, né? Que é o nosso foco na bioquímica, pelo menos aqui nessa minha parte, né? Quem trabalhou mais a estrutura com você, estrutura, função e tudo mais, foi o Breno, professor de Química Orgânica.
Mas aí, o que é essa respiração celular? Respiração celular nada mais é do que um processo que visa a obtenção de energia, né? A gente tem uma glicose, e a glicose, né? Lembrando que a glicose é um carboidrato, né? Um monossacarídeo, uma hexose, porque tem 6 carbonos. Essa glicose ela é transformada em piruvato e transformada em 2 piruvatos. Não é direto isso aqui, tá? Isso aqui tem umas 11 reações no meio, 10, 11 reações, então você não pode falar que a glicose vira piruvato oficialmente. Oficialmente não, diretamente. Não, não é assim que funciona. Mas para fins de vestibular, a gente considera aqui. Então, glicose dá 2 piruvato. Aí, esse piruvato, ele tem 2 caminhos, né? Primeiro, vamos supor uma condição em que você tem oxigênio. Então, você vai fazer uma oxidação aeróbica, né? Pelo ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele só funciona se tem oxigênio. E esse ciclo de Krebs, ele produz GTP. O que é GTP? É guanosina trifosfato. Vocês sempre ouvem a gente falar de ATP, né? ATP é adenosina trifosfato. Só que o ATP, ele... Como é que eu posso dizer? Ele é feito de adenosina. Já o GTP é feito de guanosina. Só que assim, não tem muita diferença de energia. Então eles dão a mesma energia, digamos assim, tá? Então não tem problema. Beleza. Aí, né? No ciclo de Krebs, além de ter produzido GTP, a gente produz NADH e FADH2, que não tá marcado aqui, mas tudo bem. E aí, esse NADH e esse FADH2, tá aqui, ó. NADH e FADH2, eles vão para a parte de fosforilação oxidativa, tá? Tá, uma coisa que eu preciso te comentar é que isso aqui acontece na mitocôndria, isso aqui acontece no citosol, mas eu vou chegar lá ainda. E no que acontece? Esse NADH e esse FADH2, eles ainda assim estão carregados de energia. E energia é uma coisa que você não pode desperdiçar no seu organismo, né? Considerando que o ciclo de Krebs e a glicólise, eles não dão muito ATP. Eles são bem... É um negocinho bem michuruca, digamos assim, tá? São 3 ATPs, mais ou menos, se eu não me engano, até aqui. Aí, beleza. Então, o seu corpo pensa, nossa, eu preciso dar um jeito do quê? De obter mais energia. E como que ele faz para obter mais energia? Ele pega esse NADH, esse FADH2 e joga na mitocôndria, ali dentro da mitocôndria, em outra região da mitocôndria. E é isso, sabe? Então ele vai conseguir. É isso, sabe? Que parece que militei sem prometer aquelas. Mas enfim, gente. Risos nervosos. Nossa, meus divertidamente não conseguem pensar hoje, mas tudo bem. Então ele vai tirar toda a energia presente no NADH e no FADH2 e vai transformar eles em NAD+, e FAD+, tá? Esse é um processo que a gente chama de oxidação, né? Por quê? Porque a gente está fazendo uma doação, né, do próton, digamos assim, lembra? Oxidoa e reduz. Isso é fisicoquímica, tá? Parte de eletroquímica lá, é importante lembrar. E no final, tudo isso acaba com CO2 e água. Feliz, né? Feliz CO2 e água e bastante energia. Dá uns 30 ATP mais ou menos, um pouquinho menos. Mas aí, isso eu coloquei para vocês aqui uma condição em que a gente tem oxigênio. E se a gente não tiver? Se a gente não tiver, rodamos. Ou melhor, não rodamos, né? Graças a Deus. A gente então faz uma glicólise anaeróbica. Porque qual é o problema? A gente começa a acumular piruvato e NADH. Acumulei piruvato. Vou rodando isso aqui. Piruvato, NADH, piruvato, NADH, piruvato, NADH. Esse acúmulo de piruvato e NADH, ele ativa uma enzima aqui da glicólise anaeróbia, né, que chama lactato desidrogenase. Então, ela vai tirar ali o hidrogênio do lactato. Não só a lactato desidrogenase, mas enfim, a álcool desidrogenase também, se eu não me engano. Mas álcool desidrogenase não, álcool desidrogenase é para uma outra situação. Mas enfim, esquece que eu acabei de falar, gente. Segue aqui comigo. Ativa aqui uma enzima que vai fazer essa oxidação do NADH, transformando ele em NAD+, e também vai mandar esse piruvato embora, né? Vai transformar ele em lactato, né? Que é a fermentação lática, ou vai transformar em CO2 e etanol, que é a fermentação alcoólica, tudo bem? Passado esse transtorno... Ai, cadê? Vamos aqui começar com uma questão do Enem 2019, né? O Enem do ano passado, fiz essa questão no meu Enem. Riso nervoso, fiquei assustada, por quê? Porque eu não imaginava, né? Porque assim, geralmente a gente não tem muita base. Eu, pelo menos, falo por mim, eu fiz escola pública. E assim, a primeira vez que eu ouvi falar
de nitrofenol, de desacoplador da cadeia de transporte de elétrons, de ATP sintase, dessas palhaçadas todas, foi o quê? Na faculdade, sabe? Tipo, primeiro ano da faculdade, segundo semestre, ainda por cima. E assim, né, é meio bizarro a gente pensar nisso, tipo, a gente já atribui um caráter elitista do vestibular, que a gente sabe que existe, né? Mas enfim, desabafos. Desabafos eu fiquei assustada. Tipo, sabia responder, mas eu fiquei assustada porque eu pensei, tá, puta merda. E a galera que não tem, tipo, nunca viu isso aqui na vida, sabe? Mas enfim, né? Risos nervosos. Quem fez Band, quem fez Dante sabe, né? Risos aflitos. Mas vamos lá, Enem 2019. O 2,4 de nitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons, H+, né? Provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Aí ele pergunta para você, caro vestibulando, o efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? O que acontece? Vamos pensar, eu não comentei aqui agora, mas eu comentei na aula, né? Que quando a gente chega aqui na fosforilação oxidativa, a gente passa esse NADH, esse FADH2, por várias proteínas, né? Vários complexos de proteína. E aí esses complexos de proteína vão liberando prótons, né? Tipo, você vai passando o complexo, vai liberando próton pro meio, sabe? E aí, o que a gente faz com esse próton? A gente não, né? ATP sintase. Esse próton, ele gera um gradiente, né? Tipo, ele fica entre o meio de fora e o meio de dentro, digamos assim. E ele gera um gradiente que a ATP sintase consegue usar. A ATP sintase é uma enzima muito importante para poder fazer a produção de ATP. Ela é a principal produtora de ATP. E a ATP sintase, tipo, entre o H+, ela gira, solta ATP. Entre H+, ela gira, solta ATP. Mas aí o que acontece? Quando você usa um dinitrofenol, você impede que essa cadeia de prótons, ela, né? Você impede que esses prótons, eles tenham um gradiente, sabe? Tipo, você impede que tenha esse lançamento, para um lado lança para o outro e cria um gradiente. Então, vamos para as alternativas. A. Obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos? Não, não é bem isso, né? A cadeia respiratória, ela não vai parar, digamos assim. Ela não vai parar, ponto. Mas a questão é que, assim, a gente não vai ter mais um consumo celular de ácidos graxos, que primeiro, tipo, o ácido graxo, ele não é uma prioridade, digamos assim, tá? Na hora de você obter energia. Ele vai na reserva primeiro, ele vai fazendo uma limpa ali. B. Bloqueio das reações de ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia? Não, porque o ciclo de Krebs já passou. Isso aqui é uma etapa depois do ciclo de Krebs. C. Diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato? Vou contar o gato batendo no outro aqui. Vou contar uma coisa pra vocês. O acetil-CoA, ele vem do piruvato, né? O piruvato, ele se transforma em acetil-CoA e em oxaloacetato, os dois. Então, você não... Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Tipo, a questão é, quando a gente fala de piruvato e acetil-CoA, a gente tá falando de entrar no ciclo de Krebs. Só que, como eu já falei, a gente já passou do ciclo de Krebs. Próxima alternativa. Inibição da glicólise de ATP. Primeiro, a glicólise é aquela via de quebra da glicose. A glicose ela é transformada em piruvato. Mas a questão é, não é o ATP que sofre a glicólise primeiro, né? Então a gente já vê essa questão meio de Chernobyl. Não é o ATP que sofre a glicólise. E a glicólise não tem nada a ver porque ela já passou faz um tempo, tá? Então só pode ser a alternativa E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então se você não tem ATP, né, já que a sua ATP sintase não tá funcionando porque você não tem esse gradiente de prótons, significa que você vai ter que mobilizar mais coisas no seu organismo para conseguir gerar a mesma quantidade de energia, tá? Então é a E de... Deixa eu ver que dá pra riscar aqui. Riscar? Vamos riscar. É a E de escola. FUVEST 2018. A levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia na ausência de oxigênio de acordo com a equação.
C6H12O6 dá 2CO2 mais 2CH3CH2OH mais 2ATP. Isso aqui é etanol, isso aqui é glicose. Na verdade, não pode ser glicose, mas não pode ser glicose, né? Riso nervoso. Porque lembrando que a gente tem os isômeros de glicose, né? O que são isômeros? Esses isômeros, no caso, são compostos que têm a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de átomos dos elementos em questão. Então, tipo, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, mas eu posso ter uma frutose, eu posso ter uma glicose, posso ter, sei lá, N coisas, sabe? Então, depende muito. Então, o exercício deveria ser mais claro pra você. Mas assim, né? Isso. Mas aqui a gente já pensa muito na glicose. Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Que processo é esse, meu povo? Vamos pensar aqui na levedura Saccharomyces cerevisiae. Isso aqui, a gente está transformando glicose em etanol, CO2 e energia, né, o ATP. Esse processo nada mais é do que a fermentação alcoólica, tá? E aí, esse processo ocorre, tananã, da levedura. Esse processo, ele vai ocorrer no citosol. Fermentações só ocorrem no citosol, tá? Quando a gente fala de respirações aeróbicas, aí tudo bem, a gente vai para mitocôndria. Mas enquanto a gente vai falando de citosol, enquanto a gente vai falando de processos anaeróbicos, né, processos que não têm oxigênio envolvido, a gente fala que é no citosol, tá? E aí, os seus produtos são utilizados na produção de... Então, a gente quer saber, tá, eu tenho CO2, os produtos imediatos, CO2 e etanol. Para que a gente usa etanol, gente? Para que a gente usa CO2? Para a produção de pão, por exemplo, né? Porque o CO2 produzido pela fermentação é que vai fazer o pão crescer, meu povo. E, por outro lado, o etanol ele é utilizado para a fabricação de cervejas. Portanto, a alternativa é a alternativa C de caramujo. Tá? Vamos lá, FUVEST 2013. A Lei 7.678 de 1988 define que vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva-sã fresca e madura. Isso aí daria um super status de WhatsApp. Mas enfim, né? Aquele status poético, né? Olha que coisa bonita. Fermentação alcoólica do mosto simples de uva-sã fresca e madura. Se Gonçalves Dias tivesse escrito isso, eu não ia questionar. Mas enfim. Na produção de vinho são utilizadas leveduras anaeróbicas facultativas. O que isso significa? Essa levedura safada, ela pode não usar oxigênio, ela pode usar oxigênio, ela faz o que ela quiser. Mas isso de ser facultativo significa que ela não depende dessa condição para viver, tá? Ela pode ser anaeróbica se ela quiser, mas ela geralmente é aeróbica e depende muito da circunstância em que ela está vivendo, tá? Os pequenos produtores adicionaram essas leveduras ao mosto, uvas esmagadas, suco e casca, né, com os tanques abertos para que elas se reproduzam mais rapidamente. Beleza. Posteriormente, os tanques são hermeticamente fechados. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que, vamos lá. A. O vinho se forma somente após o fechamento dos tanques, pois, na fase anterior, os produtos da ação das leveduras são água e gás carbônico. Essa alternativa tá certa. Ai, os gatos se batendo aqui, gente. Bartol, para. O que acontece? O vinho se forma somente após o fechamento dos tanques. Sim, pensando que a gente está falando de que esse vinho ele é produzido a partir de fermentação. A fermentação ela vai acontecer somente em situações anóxicas, tá? Mas aí quando esse tanque está aberto, a levedura ela não vai trabalhar em cima desse substrato, digamos assim, tá? Dessa uva em geral. Por quê? Porque primeiro que ela é anaeróbia facultativa. Então, se ela tem uma condição com oxigênio, ela vai se valer disso, né? Então, ela vai ali produzir água e gás carbônico somente, tá? Aí, quando você fecha o tanque, né? Quando fechou o tanque, aí cortou o oxigênio, aí sim ela vai trabalhar em cima daquela uva, daqueles produtos, daqueles reagentes, digamos assim, para continuar sobrevivendo, tudo bem?
B. O vinho começa a ser formado já com os tanques abertos? Não, porque a fermentação ela precisa acontecer em situações anóxicas. A fermentação ocorre principalmente durante a reprodução das leveduras, pois esses organismos necessitam de grande aporte de energia para sua multiplicação? Não. Primeiro que as leveduras elas não precisam de um grande aporte de energia para multiplicação, tá? Acho que é bem baixa, se não me engano. E outra, a fermentação ela não vai ocorrer durante a reprodução. Tipo, as leveduras se reproduziram e tudo mais, né? Elas estão ali em estado latente, digamos assim. E aí, quando você ativa essas leveduras, elas vão ali começar a fermentar, tá? Tudo bem? Elas vão ser ativadas somente, tá? Não é que elas vão começar a super se reproduzir e tudo mais. Porque senão você teria toda o seu material fungado, sabe? D. A fermentação só é possível se antes houver um processo de respiração anaeróbia que fornece energia. Não, gente, não. A fermentação ela ocorre justamente porque não existe um processo de respiração aeróbia, tá? Nessa circunstância. E o vinho se forma somente quando os tanques voltam a ser abertos após a fermentação se completar. Parece que as leveduras realizam respiração aeróbica. Não, gente, que a gente viu que esse vinho ele vem totalmente da respiração anaeróbica, né? Vem da fermentação, tá? Seguimos aqui, povo. Uma questão da Unesp de 2013, né? Vamos lá. A figura apresenta a tampa de vidro de molho em conserva, na qual há a seguinte advertência: compre somente se a área azul estiver abaixada. Sobre a descrição da tampa, um estudante de biologia levantou duas hipóteses. 1. Se o produto estiver contaminado, os micro-organismos irão proliferar usando os glicídios do molho para a obtenção de energia. Sim, faz sentido, porque a gente pode ter bactéria, pode ter fungo, e eles vão ali se valer dos glicídios em geral para conseguir se nutrir. 2. O metabolismo de micro-organismos promoverá a liberação de CO2, que aumentará a pressão no interior do ambiente, estufando a tampa. Certo também, né? Vamos lá. Com relação às hipóteses levantadas, é correto dizer que A. Ambas as hipóteses estão corretas, mas o contido na segunda não é consequência do que se afirma na primeira. Na verdade, é consequência sim, porque veja bem, esses organismos eles vão metabolizar esses glicídios e metabolizando eles produzem o CO2. Se eles produzem esse CO2, a gente tem um aumento de pressão, porque a gente aumenta o número de mols dentro daquele recipiente, né? E isso faz com que a tampa se estufe, entenderam? Então, assim, um é consequência do outro. E essa, inclusive, é a resposta certa, que é a B, né? Mas a C. Ambas as hipóteses estão erradas, pois a área azul abaixada é indicativa de que há vácuo no interior da embalagem, o que garante que, na ausência de ar, o produto não se deteriore. Essa embalagem, não é que ela foi fechada a vácuo, ela não foi fechada a vácuo, na verdade. Ela tem uma quantidade específica de gases ali e tudo mais, então a gente caracteriza que não é um vácuo, tudo bem? E aí aqueles gases são super controlados e isso sim vai impedir que o produto não se deteriore tanto. Tanto que, por exemplo, em alguns produtos de conserva, você vê aí na embalagem, após aberto, consumirem até 7 dias, por exemplo, né? Por conta desse contato com micro-organismos do ar e tudo mais, não sei o quê. Enfim. D. A primeira hipótese está correta e a segunda está errada, pois durante a fermentação não se produz CO2. Beloveds, acabamos de ver que durante a fermentação a gente tem sim a produção de CO2, tá? Então tá errada. E a segunda hipótese está correta e a primeira está errada, pois as bactérias obtêm energia dos lipídios do molho, mas não dos glicídios. Não. As bactérias, nesse caso, elas vão usar os glicídios, tá? Se eu não me engano, a gente não tem bactéria que vai fazer essa degradação de lipídio, por exemplo, né? São moléculas muito grandes, né? Eu penso muito na questão espacial. São moléculas muito grandes, tudo bem? Seguimos aqui então, meu povo. Aqui, ó, com relação às equações que descrevem dois importantes processos biológicos, a gente tem aqui a gente tem 12 moléculas de água que se juntam com 12 moléculas de dióxido de carbono, formam aqui um composto glicosídico, moléculas de O2 e mais água. A gente vê essa reação que a gente está usando matéria inorgânica, né, como o CO2, para produzir matéria orgânica, né? Esse processo aqui é chamado para nós de fotossíntese.
Já vimos bastante nesse canal de Botânica Arcadas. E o segundo processo, a gente então tem uma molécula de um glicídio que se junta com 6 moléculas de oxigênio gasoso e isso gera água e CO2. Então a gente tem aqui os processos inversos, né? A síntese e a degradação. A síntese é a fotossíntese e a degradação é a respiração celular, né? Então, eu não vou passar alternativa por alternativa porque não vale a pena nesse momento. Vale a pena vocês pararem o vídeo e lerem, né? Mas assim, pra gente não ficar se alongando muito na aula, a gente sabe, então, que a fotossíntese, ela só acontece nos cloroplastos, né? E só acontece também nas plantas e bactérias, claro. Mas, de uma maneira geral, ela acontece apenas nas células vegetais, né? Se a gente estiver falando de célula animal, célula vegetal. Porque nós, seres humanos, dotados de células animais, a gente não faz fotossíntese, tá? Então, essa primeira, ela só acontece nos cloroplastos e somente em células vegetais. Mas a segunda, né, ela acontece nos dois organismos, tanto na planta quanto no ser humano, né, o ser vivo. Não precisa ser necessariamente humano, pode ser, sei lá, um gato. É porque aqui é o que tá mais próximo de mim, um gato chato que tá mexendo nas coisas aqui. Mas assim, gente, ele tá correndo atrás do rabo dele, é muito fofo. Meu Deus, eu amo gatos, enfim. Mas enfim. E aí, só que o que acontece? Todos os organismos são capazes, todos não, né? Mas esse que eu falei, são capazes de respirar, né? Porque eles precisam se nutrir de alguma forma. A planta, ela não é um poço de produção infinita. Não. Ela é um poço de produção infinita, até segunda ordem, mas ela precisa consumir porque ela precisa se nutrir, tá? Então, a gente. Ai, calma, nem lembro mais o que eu ia fazer. Ó, corre nos cloroplastos, dependendo de células vegetais, e mitocôndrias dependendo de células animais. Não. Ó, aqui, a resposta certa é a D, né? 1 ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais, e a 2 ocorre nas mitocôndrias. Mitocôndrias tanto em células animais quanto em células vegetais, né? A resposta certa é essa. Eita, eu nem marquei na outra, né? Essa aqui é a B. Olha só, ela marca a questão dela. Né? Pra quem for assistir depois, dá uma olhada nas questões. Próximo. Um atleta participando de uma corrida de 1.500 metros desmaiou após ter percorrido cerca de 800 metros, devido à oxigenação deficiente do seu cérebro. Sabendo que as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, nos músculos do atleta desmaiado deve haver acúmulo de... Vamos pensar, ele tá correndo muito assim, tipo, correndo assim, hardcore. A questão é, ele precisa de um suprimento adequado de O2. Só que não tem esse suprimento adequado de O2. Então ele não consegue rodar um ciclo de Krebs para gerar ATP para ele. Então qual é a segunda via? A segunda via é ele fazer o quê? Partir para uma fermentação, né? Porque é uma maneira dele tirar aquele monte de piruvato e NADH. Então, mas aí essa fermentação vai ser uma fermentação lática, né? Então, se ele não tinha oxigênio, ele estava doido, estava correndo, significa que ele teve um acúmulo, na verdade, de ácido lático. Por quê? Porque ele estava fazendo fermentação lática, dado que não existe oxigênio para conseguir rodar o ciclo de Krebs suficiente, tá? Então, alternativa D, de dinossauro. Vamos lá. Nossa última questão de hoje, 2000. Olha só, o Enem do ano que eu nasci, surto. Estamos aqui trabalhando. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando o fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado respectivamente em 1 e 2 do esquema a seguir. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Se ela boia, significa que ela ficou menos densa, né? Já guarda essa informação. Um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira. A bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação. Glicólise dá 2 moléculas de etanol mais 2 moléculas de gás carbônico mais energia. Considere as afirmações abaixo. 1.
A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Fake news, né, gente? Porque a gente já viu que dependemos de fungos, né? Dependemos de leveduras para que essa fermentação aconteça, tá? 2. Durante a fermentação ocorre a produção de gás carbônico que vai se acumulando em cavidades interior da massa, o que faz a bola subir. Correto, corretíssima essa informação, né? Porque a massa, ela não é uma coisa... Tudo bem, ela parece compacta, mas ela não é tão compacta assim, né? A gente tem algumas cavidades na massa, e aí esse gás, né? Ele deixa o pão, né? A massa, menos densa. Se ela é menos densa, ela sobe, né? 3. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Não é bem assim, tá? Não é por conta dessa densidade. A bola de massa sobe, porque, assim, se o álcool tivesse maior densidade do que a água, né? Como é que eu posso dizer? A bola de massa, ela iria descer. O álcool, inclusive, tem uma densidade de mais ou menos, tipo, 0,78 gramas por ml, né? Que é menos do que a água, porque a água tem 1 grama por ml, viu, meus queridíssimos, meus beloveds. Então, tá errada também, tá? Dentre as afirmativas, apenas a 2 está correta. Eu ia ler todas, mas aí eu fiquei com preguiça, né, gente? Porque a gente tá cansado aqui nesse mundo mágico. Alternativa B, né? Somente a 2 está correta por conta da produção de gás carbônico. Gente, é isso que a gente tem pra hoje. Hoje tivemos uma aula um pouquinho mais curtinha. Forças que eu já não tenho mais. Desculpa, gente. Eu tento continuar. Tô aqui firme e forte. Mas assim, falar que eu tenho forças, não tenho não, viu? Não tenho não. Mas tudo bem. A gente vai tirar forças do fundo da nossa alma, né? E o gato... Olha os meus gatos aqui brigando. Tá bom? E é isso então, seguimos juntos, Shallow Now, bons estudos. Uma outra coisa, caso não tenha ficado claro, caso você tenha sentido falta de alguma coisa, assim, ai nossa, mas aquele detalhe eu não peguei muito, não sei o que. Semestre passado, se eu não me engano, finalzinho do semestre passado, eu fiz uma revisão de bioquímica, acho que foi no começo desse semestre, na verdade, mas enfim, não lembro mais. Uma revisão de bioquímica que ela tinha um teor mais conteudista do que a gente resolver exercício, tudo bem? Então, se tirem essas necessidades, voltem lá para aula de voltem na aula de bioquímica na revisão do meio do ano, tá bom? E é isso, seguimos juntos. Shallow Now, vou deixar meu número no negócio, na orientação, caso precisem de mim. Caso não precisem, eu que lute, né? E é isso, gente, beijinhos de luz.